Deus abençoe vocês. Abram suas Bíblias em Isaías capítulo 25, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. Isaías capítulo 25, nós vamos ler do 1 ao 4. Um texto que é o início de um cântico a Deus. Um cântico que ele não acontece naquele momento em que Isaías fala a respeito, mas ele é uma visão de futuro. Depois de muitas provações, o povo finalmente cantaria ao Senhor, e é muito simbólico isso, a gente está cantando a Deus, comemorando as vitórias que a gente recebe. Aquela vitória estava no futuro. Para nós, ela está no passado, mas também, de certa forma, representa vitórias que ainda se encontram no futuro e que a gente não alcançou. E assim nos diz a palavra de Deus, do verso 1 ao 4. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Vamos ler só o versículo 4 todos juntos? Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo que o Espírito Santo ministre a nós nesse momento. Deus, nós te damos graças pela vida de Isaías, de Jeremias, de Oséias, de Abacuque, de Amós, de tantos profetas como Daniel, Senhor, pessoas que foram instrumentos do Senhor para mandar recados importantes para o teu povo. E esses recados, Senhor, muitos deles se cumpriram, outros ainda estão para se cumprir, mas nós podemos contemplar, meu Deus, a tua fidelidade através do cumprimento das profecias que já estão cumpridas. E isso nos traz esperança a respeito também daquilo que ainda não aconteceu. Obrigado pela vida dos teus servos e servas que se deixaram usar para serem instrumentos teus. Nós também queremos ser assim, Deus. Queremos, Deus, que a igreja tenha, Senhor, uma palavra profética, uma palavra, Deus, que seja, Senhor, boca tua, uma palavra que faça com que as pessoas ouçam ao Senhor por meio de nós. É isso que nós queremos. Queremos ser maduros na fé, queremos, meu Deus, negar, Senhor, as nossas próprias vontades, nos submetermos à sua soberania e crescermos. E agora pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu começo contextualizando, como eu tenho feito, porque se a gente não faz isso, a gente se perde na leitura profética. Hoje pela manhã, na Emanuel, eu pregava falando que a palavra de Deus é um conjunto de várias coisas, de vários textos. É um conjunto de experiências que as pessoas tiveram com Deus, é um conjunto de normas, de mandamentos que o Senhor estipulou para o bem do seu povo. É um conjunto de oráculos que Deus colocou na boca de profetas, para que os profetas pudessem ser instrumento de Deus a fim de abençoar a vida de pessoas e chamar a atenção de pessoas para a soberania de Deus. O Evangelho que nos faz entender como tudo aquilo que estava no Antigo Testamento e tudo aquilo que ele significava e como se cumpre na pessoa de Cristo. E até mesmo promessas, aquelas que já foram cumpridas e as que ainda estão por ser cumpridas. E especialmente o texto profético, que se encontra entre a lei e Cristo, é muito característico que os profetas eles tenham uma mensagem dirigida especificamente para um povo num contexto determinado. Isaías prega no Reino do Sul, Judá, antes da invasão do Reino do Norte pelos assírios e antes da invasão do próprio Reino do Sul pelos babilônicos. Portanto, Isaías é um profeta que vai trazer muito de profecia preditiva, ou seja, aquilo que está no futuro. Nem toda profecia é preditiva.
Mas ele traz muita coisa como antecipação através de visões daquilo que Deus ainda faria. E Deus usa Isaías e outros profetas para chamar a atenção do seu povo que ele era Deus, e somente ele era Deus. O Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus soberano que a gente acabou de cantar aqui, era isso que Deus queria que o seu povo entendesse. E por que é que Deus levantou profetas para isso, como Elias? Meus irmãos, eu não sei se vocês lembram que quando Elias realizou aquele grande sinal do fogo descendo do céu a pedido dele e consumindo a oferta sobre um altar encharcado de água, diferentemente dos profetas de Baal, que viviam às custas de Israel, sendo sustentados pelos dinheiros dos dízimos, que eram trazidos à casa do tesouro, meio que para desviar para uma finalidade completamente diferente aquilo que o povo oferecia voluntariamente como sacrifício divino, de louvor. E o povo já não sabia mais quem era Deus. Só quando o fogo desce dos céus, o povo fica de olhos abertos e diz assim: verdadeiramente Yahvé é Deus. Para eles chegar a essa conclusão é porque eles tinham dúvidas. Para eles chegar à conclusão é porque o Shema de Israel, que em Deuteronômio 6 se encontra, quando Moisés chama a congregação para um segundo discurso a respeito da lei, antes da entrada na terra prometida, e diz: ouve Israel, só o Senhor é Deus, e vocês precisam tomar conhecimento disso e ensinar para gerações futuras. Parece que essa pedagogia espiritual havia falhado no meio do processo, com certeza falhou, ao ponto de que as gerações futuras tinham dúvidas a respeito de quem era Deus. Logicamente, se eles tinham dúvidas a respeito de quem era Deus, muito mais eles iam se governar pela sua própria vontade, menos pelos mandamentos que Yahvé havia deixado, porque eles nem reconheciam mais Yahvé, na sua totalidade pelo menos, como verdadeiro Deus. E é para esse povo que Isaías prega, dizendo que Deus disciplinaria o seu povo. Haveria tempos difíceis que Deus usaria pedagogicamente para ensinar ao povo a respeito de quem era o verdadeiro Deus. Do cerco da Assíria, uma das experiências mais marcantes para mim foi o cerco de Senaqueribe, quando Ezequias era rei sobre Judá. A Síria já havia dominado o reino do norte e se aproxima do reino do sul. A cidade é sitiada, a cidade santa é sitiada, e os mensageiros da Síria, eles fazem questão de se colocarem numa posição em que eles pudessem ser ouvidos por quem estava dentro da cidade sitiada, e das muralhas eles mandam um recado de que Israel não deveria confiar em Ezequias, porque ele não seria capaz de livrar Judá, melhor dizendo, daquele inimigo extremamente poderoso que nem o reino do norte, Israel, conseguiu evitar ser dominado por ele. E Judá também seria dominado, segundo Senaqueribe, porém isso não acontece. Mais do que isso, ele fala isso, gente, em hebraico. Para quê? Para que não houvesse dúvida sobre a ameaça, sobre o grande perigo que realmente estava avizinhado, estava às portas da cidade. Porém, o Senhor instrui aquele rei a clamar, e aquele rei tem uma experiência maravilhosa de livramento, literalmente, da noite para o dia. O exército da Síria teve que se retirar pela ação sobrenatural de Deus. Deus é o Senhor da guerra. E aqueles que se fazem inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. E aqueles que se fazem inimigos de Deus são inimigos do povo de Deus. Mas Deus quer desfazer toda a inimizade através da sua palavra. Esse é o mês que nós batistas comemoramos, o mês da escola bíblica. O mês da Bíblia, o mês da escola bíblica. Então, Deus quer, através da palavra, Ele quer desfazer toda a inimizade, porque Ele quer que todo ser humano se quebrante, todo ser humano tenha a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos e chegue ao pleno conhecimento do Deus da graça. A visão que Ezequias tem de futuro é uma visão da consumação desse processo de revelação e de experiência, a Nova Jerusalém celestial, onde um lugar onde não haveria mais
nenhuma dor, nenhum choro, nenhum lamento, onde as pessoas estariam perpetuamente cantando ao nosso Deus. Mas entre uma coisa e outra, o próximo slide vai nos falar do papel das provações na vida de um crente. Essa imagem é a imagem dos discípulos, né, que estavam com Jesus no barco, no mar, certamente o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e naquele mar, como é comum, que não é um mar, na verdade, é um trecho de água doce, né, mas muita água, ao ponto de ser chamado de mar. Quando veio uma grande tempestade, aqueles discípulos pensaram que iam falecer, pensaram que iam perecer. O Senhor Jesus estava no barco com eles, mas eles não entendiam que Jesus se importava com eles, ao ponto de eles acordarem Jesus para incomodar Jesus e questionar Jesus se ele por acaso não se importava que eles perecessem. Jesus censura aqueles homens, e agora eu quero pensar sobre como Jesus também tem censurado nós pela pequenez da nossa fé. O Senhor disse: homens de pequena fé, né? Até quando estarei convosco? Até quando vocês me terão por perto? Até quando vocês estarão demonstrando a imaturidade de vocês, quando se coloca diante de uma provação e vocês pensam que Deus não se importa com vocês? Até quando vocês não entenderão o amor de Deus por vocês? Todas essas coisas estão implícitas na pergunta que Jesus faz para eles: até quando estarei convosco? As provações, dizem alguns hereges, elas não entram na casa de um crente. Tem gente que diz, heresia, viu, gente? Que crente tem direito a ter todo o dinheiro que ambiciona, toda a saúde que merece, felicidade no relacionamento conjugal, que os filhos sejam todos eles prósperos, homens e mulheres de Deus. E a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque na própria Bíblia a gente vê homens de Deus, mulheres de Deus, como nós, que passaram por situações semelhantes, provações das mais diversas. Basta a gente citar o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas quanta provação aquele homem teve que suportar. E eu não estou falando dos erros que ele cometeu, do adultério, da morte de Urias, eu estou falando do tempo em que ele, de todo o coração, ele se colocou à disposição de Deus. Hoje a gente falava sobre os instrumentos que se usava naquela época, né? Eu estava conversando com o Santo, que a gente viu essa semana no Instagram, o saltério, a harpa, a lira. E Davi era um instrumentista, e com a sua harpa, ele conseguia, meus irmãos, servir a Deus de tal forma que um espírito opressor que estava sobre Saul, todas as vezes que Davi louvava, esse espírito opressor se afastava de Saul. Isso é demonstração de poder, mas sobretudo, meus irmãos, é demonstração de serviço abnegado, de alguém que tinha sinceridade no seu propósito de servir. Mas aquele homem, aquele rei louco, ele não se contentava com isso, e ele se sentia ameaçado por Davi, porque Davi era amado pelo exército, e ele fez o que pôde para acabar com a vida de Davi. Até atirar contra Davi, ele atirou, lançou uma lança. E Davi conseguiu, na sua habilidade que ele tinha, se desviar. E Davi permaneceu firme. 2 vezes Deus entregou, eu creio que como prova, o inimigo de Davi nas mãos dele. E Davi poupou a vida de Saul nas 2 vezes. E Saul viveu tão amargurado, meus irmãos, que decidiu dar cabo da vida dele. Davi não matou aquele homem. Davi terminou seus dias em paz, mesmo ele tendo sido um homem que errou bastante também, mas ele terminou seus dias em paz, porque ele era um homem que sabia entender que até nas provações ele conseguia reconhecer a soberania de Deus. Nunca esqueço quando o filho de Davi deu um golpe de estado e vai se dirigindo para Jerusalém. Davi foge do conflito porque ele não queria lutar com seu filho,
monta uma comitiva e sai, e um benjamita vai amaldiçoando ele durante todo o percurso de Davi, jogando pedras, e Davi se recusou a fazer justiça com as próprias mãos. E quando Davi volta com vitória, Simei é um dos primeiros a se apresentar e pedir perdão para ele. Um homem ou uma mulher de Deus, quando age com discernimento espiritual diante das provações, chegará o tempo de ser honrado. Chegará o tempo de ser honrada. Esse tempo pode não ser o presente, mas é um futuro certo para aqueles que creem. E isso deve nos fazer perseverar. E isso deve nos fazer ter discernimento da soberania de Deus nas provações em que nós nos encontramos. Muitas delas, pode ser até que a gente julgue não merecer, mas nem sempre é uma questão de mérito. Às vezes o que Deus quer é que a gente amadureça. Quando eu me dispus a vir para cá, para esse projeto missionário aqui no Paiva, eu não tinha ideia de coisas que aconteceram, coisas maravilhosas e coisas terríveis. Mas hoje eu estava dizendo para Miriam, amor, como eu agradeço a Deus pela igreja da praia. A igreja da praia foi para mim, meus irmãos, um boom no meu amadurecimento pastoral, na minha negação de mim mesmo, no desenvolvimento do meu amor ao Senhor, da insistência, da perseverança, de saber, apesar de várias vozes que a gente escuta, que a voz de Deus é inconfundível, que ela está dizendo, prossiga, siga em frente. E domingo passado, quando essa casa aqui estava cheia, eu olhei para aquilo ali, eu fiquei assustado, eu digo, Senhor, eu não sei como é que isso aconteceu, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Deus é Deus. Ele honra. Ele honra, meus irmãos. E às vezes as provas são simplesmente para aperfeiçoar o nosso caráter. E se a gente souber tirar bom proveito das provas, a gente vai sair das provações muito melhor do que entramos. É isso que Deus quer. Quando a gente está na escola, a gente faz aquelas várias provas. Normalmente a média é 7, né? Algumas vezes é menos. Mas o objetivo naquelas provas é a gente ser reprovado ou é a gente ser aprovado? É a gente ser aprovado, mas a gente não vai ser aprovado sem o esforço de se preparar para as provas. Mesma coisa na vida de um cristão. O que Deus quer é que a gente, às vezes, mesmo que a prova venha, a gente não espere, que a gente se prepare durante a prova. Mas para quê? Para que a gente seja aprovado diante de Deus. Para que a gente, como Jó, não esteja blasfemando contra Deus. Porque esses que creem nessas heresias que se ensinam hoje, de que cristão tem direito a tudo, porque é filho do rei, todo o dinheiro, toda a felicidade, toda a saúde, quando vem o infortúnio, blasfemam contra Deus porque é contrário àquele ensinamento que eles acreditaram, que não vem da Bíblia. O Senhor mesmo faz com que o sol se ponha sobre justos e injustos. E Jó, um dos homens que entendeu muito bem isso, passou por todas as situações que passou, mas não ousou levantar a voz contra o Senhor. Ele até maldiciu o dia que ele nasceu, mas ele não ousou levantar a voz contra o Senhor. E aquelas pessoas que estavam ali dizendo, Jó, você está errado nisso, Jó, você é muito orgulhoso, você precisa reconhecer seu pecado, ninguém passa por o que você está passando se não tiver em pecado. No final Deus manda um recado para eles, disse assim, vocês que sabem todas as coisas, agora vocês estão confrontados com a verdade. Quem estava certo era Jó, e vocês estavam errados, vocês estavam em pecado. E agora, peçam a Jó para orar por vocês, porque eu não aceitarei a oração da boca de vocês. Vocês falaram um bocado de bobagem misturado com verdades. Mas pelas bobagens que vocês falaram, peça a Jó que ore por vocês, porque a oração do meu servo eu aceitarei. Olha que situação inversa, né? Um homem que estava lá, abatido, doente, em problemas financeiros, teve problemas conjugais, um homem que estava passando por tudo de ruim que podia ter acontecido. De repente, Deus coloca aquele homem numa posição de honra, ao ponto de se reconhecer que só a oração dele seria atendida. E aquele homem, ele ganha um testemunho tão grande diante dos seus, que as pessoas têm compaixão dele e começam a ofertar. Aquele homem se torna
duplamente mais rico do que ele era antes. Você pensa que Deus não pode fazer isso? Ele pode. Mas não necessariamente ele fará. O fato de Jó ter tido esse resultado não necessariamente vai ser igual ao seu. Mas o que Deus quer de mim, de você e queria de Jó, era que, como Jó falou em Jó 42, a gente chega um momento da nossa vida que a gente possa dizer a respeito das provações: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora, porém, os meus olhos te veem. Amém? Deus, isso é intimidade, meus irmãos. Isso é intimidade. Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. E o que é que Ele usa para isso? Frequentemente Ele vai usar justamente as provações para aperfeiçoar o caráter do cristão. Tiago, pode botar, meu amor, no capítulo 1, ele diz, Tiago no capítulo 1, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. No mesmo capítulo 1 de Tiago, no verso 12, ele diz: bem-aventurado, vamos ler juntos, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha como a perseverança é um ambiente produtivo na vida de um crente, ao ponto de que não é que a gente vai ficar alegre por estar sendo provado pelas dores que a gente está sentindo, mas a gente pode se alegrar na vitória, porque quando a gente está com Deus, a gente pode passar por toda e qualquer circunstância. Sansão enfrentou a morte com Deus e na sua morte ele teve mais vitória do que em toda a sua vida, assim como Cristo. Gideão venceu um exército mais poderoso do que ele. Débora, sendo mulher, liberou o exército de Israel numa vitória fragorosa contra os inimigos. Quantas vitórias Deus deu a Davi contra os filisteus? Vitórias às vezes inexplicáveis, ao ponto de o exército ficar maravilhado, provavelmente creditando aquelas vitórias à liderança militar de Davi, quando na verdade a gente sabe que a gente pode acreditar isso à espiritualidade de Davi, que reconhecia que Deus é o refúgio e a fortaleza do que crê, socorro bem presente na adversidade. Por isso que quando ele saía de Jerusalém para fugir do seu filho, que estava entrando com um golpe de Estado, quando ele era amaldiçoado, ele disse: Deus permitiu que isso acontecesse. Não vamos retribuir o mal por mal. E Deus o honra ao ponto dele voltar para ser rei, mesmo que tenha perdido o filho, porque realmente aquela situação era uma situação de guerra, e mesmo que Davi não quisesse, terminou que o filho dele terminou sendo assassinado pelo homem de confiança de Davi, a traição. Mas seja como for, Davi mesmo foi honrado. Ao contrário de Joabe, que fez aquele crime hediondo, que terminou tendo uma morte, nada honrada, como são aqueles que deixam de reconhecer e se submeter à soberania de Deus. Isaías está ensinando para Israel, para Judá mais especificamente, que haveria um tempo no futuro em que aquelas provações elas teriam passado. E isso deveria ser uma razão de esperança, e ele coroa essa esperança com um cântico. Um cântico, que nós lemos uma parte desse cântico. Esse cântico você encontra em Isaías 25, 26 e 27. É um cântico de louvor a Yahvé, profetizado por Isaías. Israel ainda haveria de cantar a Deus. Bom é louvar a Deus, meus irmãos. Bom é louvar a Deus durante as provações e também nas nossas vitórias. Essa semana eu assistia, a Netflix tem uma série sobre Moisés, sobre o Êxodo, com 3 capítulos. Eu assistia o Cântico de Miriam, quando eles conseguiram passar pelo Mar Vermelho, e o faraó e o seu exército foi
tragado, né, pelo mar que se fechou. E Miriam puxa um cântico, reconhecendo o poder, reconhecendo a proeza de Adonai, de Yahvé, do El Shaddai, do Jeová Jireh, do Deus de Israel, que também é o nosso Deus. Esse Deus não muda. Ele continua tão poderoso quanto antes, tão justo quanto antes e tão amoroso quanto antes. E outra coisa que não muda são os métodos do nosso Deus. Ele usa essas provações para aperfeiçoar o nosso caráter, mas ele tem vitórias profetizadas para o seu povo, vitórias guardadas para o seu povo, e nós podemos crer nessas vitórias, para que a gente possa avançar nos momentos difíceis da vida, a gente possa caminhar em frente. Depois do Êxodo, quando eles iam entrar na Terra Prometida, Moisés, né, punido por Deus, terminou não entrando. Eu acho que ele foi promovido por Deus. Eu me recuso a acreditar que Moisés tenha sido simplesmente punido. Eu consigo entender perfeitamente que, para Deus, o tempo de Moisés tinha chegado ao fim. E Deus diz assim: meu filho, já deu para você. Agora, outra pessoa vai se levantar para liderar esse povo. E eu achei providente isso, porque no tempo de Jesus, aqueles que queriam crucificar Jesus se gabavam de serem descendência de Moisés e terem aprendido com Moisés. Você imagina se Moisés tivesse entrado na Terra Prometida, o nível de idolatria que seria no tempo que Jesus esteve no meio de nós, né? Então, Deus permitiu que Josué, que era mais jovem, mais inexperiente, era um homem forte, corajoso, mas que não tinha o mesmo grau de intimidade que Moisés tinha com Deus, assumisse uma posição muito difícil. E isso é um ensinamento também sobre a sucessão do tempo na nossa vida. Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1, diz que existe um tempo para todas as coisas. E se a gente não tiver discernimento disso, a gente vai ficar parado na hora de andar, ou a gente vai querer correr quando é para ficar parado. Existe um tempo e a gente precisa ter o discernimento de qual é o tempo, qual é o time de Deus para a nossa vida. Para a vida de Josué foi: agora que Moisés se foi, Josué, seja forte e corajoso. Não te mandei eu, então somente esforça-te e segue em frente. Mais na frente, no Novo Testamento, o autor de Hebreus vai se referir a esse fato, dizendo que a gente deveria se esforçar para entrar no descanso de Deus, do mesmo modo como aconteceu naquele momento, que se Deus tivesse dado descanso ao povo, jamais eles teriam entrado na terra prometida. O povo de Deus deve caminhar para frente quando Deus está dizendo caminhe. E deve parar quando Deus diz pare. Os nossos erros são justamente de descompasso em relação à nossa vontade e à vontade de Deus. Porque tem horas que Deus diz vá e a gente fica. E tem horas que Deus diz fique e a gente vai. E aí a gente se omite quando deveria agir ou se precipita quando deveria não agir. Se precipita no calar, se precipita no falar, se precipita em palavras, em atitudes que desagradam o nosso Deus. E a gente vai colher frutos de tudo aquilo que a gente fizer, meus irmãos. Os frutos que Josué colheu por ouvir a voz de Deus foram simplesmente ele entrar em Jericó de um modo sobrenatural. Aquelas barreiras que eram barreiras fortes, ao ponto de que havia habitações naquelas muralhas, simplesmente ruírem, como Deus falou que faria, porque Deus ele é confiável. E a cada vitória que Israel ia tendo, cada experiência que Israel ia tendo com Deus, cânticos maravilhosos surgem. E aí eu quero dizer para você, se você passa por uma provação, eu queria dizer para você assim, já prepare o cântico. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não espere a vitória para cantar, cante agora. Louve ao Senhor agora, porque, como diz o ditado, quem canta os seus males espanta. Louve ao Senhor, porque enquanto você louva a Deus, seu coração está se enchendo, como está em Filipenses 4:8, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é justo, de tudo que é puro, de tudo que é agradável, de tudo que é de boa fama. Paulo disse, se existe alguma virtude e louvor nessas coisas, pensem. Enchem o coração de vocês com aquilo que realmente vem de Deus. Enchem o coração de vocês da palavra de Deus. Mesmo que não tenha chegado sua vitória ainda, louve, ore, leia a palavra, devore a palavra.
Porque ela foi feita para você devorar como alimento espiritual, para que a gente possa ter discernimento de todas as circunstâncias e principalmente discernimento de quem é Deus nos momentos de provação. Isaías profetiza um cântico no futuro. E esse cântico, de fato, acontece. Quando Deus levanta um rei, Ciro, um persa. Desse povo vieram os iranianos que ontem, ou foi antes de ontem, responderam ao ataque de Israel, praticamente iniciando agora uma guerra, ampliando a guerra de Israel agora também contra o Irã. E esses iranianos vieram dos persas. E no meio desses persas, um rei, Ciro, a quem Deus chamava de meu filho, ao assumir o trono sobre a Babilônia, autoriza não somente Israel, mas todos os povos que haviam sido expatriados. Hoje isso seria um crime de guerra. Aliás, o presidente da Rússia foi punido, foi condenado pela ONU por o crime de guerra, violação à 4ª Convenção de Genebra, justamente em você transferir populações de um local que se encontra em guerra para outro local à força. E Ciro diz assim: todo mundo agora vai voltar para casa. Quem foi beneficiado com isso? Israel e outras nações. Mas em Israel havia uma diferença. Ali era o cumprimento de uma profecia. O meu povo voltará para casa. Isso me traz a lembrança uma música do Grupo Prisma chamada Voltando para Casa, que inspirou muito durante muito tempo a minha conclusão de que nessa jornada de peregrinação que nós estamos aqui na Terra, na verdade a gente pode até não saber, mas a gente está voltando para a casa que Jesus Cristo nos preparou, quando Ele disse: eu vou lá para o Pai preparar uma morada para vocês, e quando eu voltar, vou levar vocês para lá. Nós estaremos voltando um dia para a presença do nosso Deus, de onde nós viemos. Importa, porém, meus irmãos, nesse tempo que se chama hoje, termos discernimento dos propósitos de Deus, não somente nas provações, mas na nossa missão. Porque quando Deus nos manda avançar, a gente avança. Quando Ele manda a gente parar, a gente para. Isso é reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus é, antes mesmo de agir, antes mesmo de falar, antes mesmo de qualquer coisa, principalmente aquelas que são mais importantes na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor, eu parar e consultar Deus. Tanta gente erra e peca e sofre as consequências por fazer o contrário. Vai na frente, pensa que é bom fazer determinada coisa e depois pede que Deus venha abençoar. Deus não abençoa a rebelião, meus irmãos. Que Deus agrada a Deus. O próprio Isaías disse isso. Lá no encerramento de Isaías, a gente vai chegar lá, em Isaías 66, o que agrada a Deus é um espírito contrito, que treme diante das palavras de Deus. O que agrada a Deus é quem teme a Ele. É quem respeita a soberania dEle, quem o reconhece como Pai. Israel ainda cantaria um cântico a esse Deus. Semana passada eu trouxe o Salmo 96, hoje eu trouxe de novo esse Salmo, para a gente ler o versículo 1 até o 3, que nos diz, vamos ler juntos? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Vem até a música, né? Que a gente, se eu não me engano, a gente cantou hoje aqui, Sandro? Não? Então foi de manhã que a gente cantou lá na Emanuel. Está na minha mente aqui, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Meus irmãos, esse cântico era um fruto, era um resultado, nada mais, nada menos, do que a visão de que todos os inimigos que se levantaram contra o povo de Deus haviam sido finalmente derrotados.
Eu pergunto a vocês, aonde está a Pérsia? Onde está a Babilônia? Onde é que fica hoje o país da Babilônia? Onde é que fica Moabe? Edom. Onde é que fica Edom? Alguém sabe dizer onde é que fica Edom? A Filístia, o país dos filisteus. A gente sabe onde é que está o Egito, que também foi disciplinado por Deus. Mas o Egito hoje não é nem de longe a superpotência que ele foi naquele tempo antigo. Agora, se eu perguntar, onde está Israel? Todo mundo sabe. E só não está do jeito que era antes. Quando Josué entra e Davi é rei, depois de algum tempo, Davi é rei, ele conseguiu fazer com que o território de Israel chegasse ao máximo da sua expansão, só não está ainda daquele jeito, por quê? Porque o povo se rebelou contra Deus. Então hoje Israel é um pedaço do que já foi o grande reino de Israel. Mas esse reino ainda será restaurado. É o reino de Deus, que começa através dos israelitas, por meio de quem nós tivemos o nosso Salvador. Alcança as nações, porque o que Deus queria não era simplesmente punir Moabe, punir Edom. O que Deus queria é que aquilo que ele prometeu para Abraão se cumpra. Que através da fé no Deus único, a fé monoteísta no Deus verdadeiro, Yahvé, aquele que criou os céus e a terra, que governa soberanamente sobre todo o universo, possa fazer com que todas as nações, todas as famílias da terra sejam abençoadas, com a possibilidade de terem salvação, de terem até mesmo uma ressignificação daquilo que a gente passa aqui na terra, como uma preparação para aquilo que a gente vai experimentar no céu. E o apóstolo João também viu um cântico no futuro, a igreja dizendo: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Esse cântico celestial é a igreja redimida nos céus, olhando para trás em retrospectiva e dizendo assim: caramba, tudo aquilo que a gente passou, todas as dores, todas as lágrimas, todas as injustiças, todas as doenças, as dificuldades financeiras, as calúnias, tudo aquilo terminou nos aproximando mais de conhecer a esse Deus maravilhoso, ao ponto de olharem para Deus e dizer assim: Deus, tudo que o Senhor faz e tudo aquilo que o Senhor permite é perfeito. Que visão, né, meus irmãos, madura. É uma visão de futuro, tá? Mas um crente em Jesus, ele olha para o futuro e caminha. Essa caminhada por aquilo que ele tem esperança se chama esperançar. Esperançar não é ficar esperando, é avançar em direção daquilo que se espera. É assim que a gente vai chegar ao momento em que a gente vai cantar esse cântico lindo que o apóstolo João ouviu sendo cantado nos céus pela igreja redimida. Quero terminar a mensagem de hoje com o primeiro versículo do texto que a gente acabou de ler. Pode passar, meu amor. O texto começa dizendo assim: Senhor, Deus meu. Eu queria que você pensasse sobre isso agora. Será que você pode dizer de Deus: meu Senhor, meu Deus? O propósito de Deus sempre foi um povo separado para si. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, disse o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos do céu, eu o ouvirei, voltarei os meus olhos para o meu povo, sararei a sua terra, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É uma estrada de mão dupla, meus irmãos. É Deus separando um povo para si. É Deus se revelando a esse povo. Revelando não somente a sua justiça sobre toda iniquidade, mas o seu amor sobre aqueles que têm sentido especialmente, porque Deus ama a todos os seres humanos,
Mas ele tem um regozijo especial naqueles que aceitam esse amor dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. E o que ele quer, meus irmãos, é uma descendência consagrada a ele. E essa descendência consagrada é ela que pode dizer: Senhor e Deus meu. Isso, para mim, é uma visão clara das idolatrias sendo vencidas, dos ídolos sendo quebrados, dos falsos deuses sendo vencidos, na medida em que o povo de Deus deixa com que a viseira, a venda, melhor dizendo, que estava nos seus olhos, caia, para que eles possam ter desfeita a sua cegueira espiritual e terem um discernimento, terem os seus olhos abertos, a sua visão restaurada ao ponto de dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, eu tenho passado por uma provação que o Senhor conhece no meu relacionamento familiar, mas Tu és o meu Deus. No trabalho, Deus, grandes têm sido as minhas provações, mas Tu és o meu Deus. Deus, está difícil de pagar as contas, Senhor, mas Tu és o meu Deus. Deus, a minha saúde, Deus, ou a saúde de alguém que eu amo, não está bem, mas o Senhor é o meu Deus. E eu não abro mão disso, de ser teu filho, de ser tua filha. Eu não abro mão do meu relacionamento filial contigo. Eu não abro mão daquilo que o Salmo 1 diz, de ter prazer na tua lei e meditar nela de dia e de noite. O ser humano que fizer isso, com certeza ele vai experimentar a prosperidade. A visão que Deus tem para o seu povo é uma visão de prosperidade. A prosperidade não é ter todo o dinheiro que se gostaria de ter, não é ter toda a felicidade do mundo, não é ter tudo aquilo que se deseja, mas a prosperidade é ter contentamento com aquilo que se recebe de Deus. É olhar para os filhos que se tem, mesmo que eles não correspondam à nossa visão do que seria o ideal, daquilo que a gente plantou, e amá-los com toda a força do seu coração, porque o tempo de amar os nossos filhos é agora. É olhar para o marido, para a esposa e reconhecer aqueles que têm, que são beneficiados por Deus, ainda que o marido ou a esposa não esteja ainda no caminho em que você gostaria que ele estivesse, mas de você olhar com os olhos espirituais para ele e ver no futuro e caminhar esperançando, como Gigliola, nossa irmã, que durante mais de 9 anos, mais de 18 anos, perseverou pela salvação do seu marido. E domingo passado nós tivemos aqui a alegria de ver José Carlos sendo batizado aqui no nosso batistério. Tem gente que chama isso aqui de piscina, isso aqui é um batistério. Que de vez em quando a gente come churrasco, a gente toma banho no batistério da igreja. Mas esse é o nosso batistério. Que coisa linda, né? Foi ver aquele homem declarando publicamente a sua fé. E só eu e a minha família, a gente passou 9 anos, né? Não insistentemente, mas frequentemente intercedendo por ele. E agora os frutos foram colhidos. É assim, meus irmãos. Se você ainda não experimentou de Deus aquilo que Ele tem guardado para você, louve a Deus. Se agrade de Deus com aquilo que você tem hoje. Ouça a Deus quando Ele manda você fazer algo. Não duvide, não racionalize, faça aquilo que Deus lhe pede, porque com certeza Ele tem um final feliz para a história de todos aqueles que creem nele e no seu Filho, e que são guiados pelo seu Espírito. Israel precisava entender isso, mas eu creio que nós também precisamos entender. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pedir para o grupo estar ministrando aqui, e eu vou orar, eu não vou pedir para ninguém se levantar hoje. Eu simplesmente vou orar pela sua vida, e que aí onde você se encontra, no seu espaço, e principalmente se você chegou aqui hoje sem nunca haver entregue a sua vida para Jesus Cristo,
Não saia daqui hoje sem fazer isso. Declare ao Senhor que a sua vida hoje está nas mãos do Filho dele. Aceite o amor de Deus. Abra seu coração para entender aquilo que hoje você não entende e receber de Deus a salvação que Ele veio para lhe oferecer. Se você passa por momentos difíceis na sua vida, e todos nós passamos, seja perseverante. Se alegre. A aplicação dessa mensagem também é para você. Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te de Deus e Ele atenderá ao desejo do teu coração. Se alegre no Senhor. Se alegre com o que você tem. Pode ser que seu exército seja pequeno. Pode ser que as suas forças não sejam tão significativas, mas se Deus está conosco, ninguém poderá prevalecer contra nós. Que a igreja esteja nesse momento em atitude de oração. Cada um possa se apresentar diante de Deus. E ao final eu quero orar pela sua vida. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle. Deus, que desde a eternidade está no controle. O meu Deus, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Ela nos ensina sobre a tua soberania, Deus. Ela nos ensina, Deus, que o Senhor não muda, Deus. Desde a eternidade, Senhor, o Senhor continua o mesmo. Olhando, Senhor, para seres humanos como nós, que muitas vezes têm andado, Senhor, têm caminhado por caminhos erráticos. Ó Deus, que haja hoje, Deus, discernimento, Deus, de caminhos que porventura não estão de acordo com a tua vontade e mudança de rota, Deus. Que haja, Senhor, realinhamento de mentes, de passos, de planos, de projetos. Realinhamento, Senhor, até mesmo da nossa mentalidade a respeito das coisas que nós não conseguimos entender, para que nós possamos caminhar com fé, não por aquilo que vemos, meu Deus, mas por aquilo que esperamos. Ó Senhor, para aqueles que ainda não tiveram promessas concretizadas nas suas vidas, que possam ter fé, perseverança para caminhar com fé, te louvando, te glorificando, esperando no Senhor e fazendo aquilo que está ao seu alcance, Deus, para que haja, Senhor, uma mudança, Senhor, na circunstância da sua vida e daqueles que estão ao seu redor. Ó Deus, nos dá a coragem de Josué, nos dá, Senhor, a contrição de Davi, nos dá, Senhor, o discernimento e a intimidade que Moisés teve contigo, Deus, para que nós possamos estar mais aparelhados, Senhor, para essa vida que é tão difícil. Nós oramos e intercedemos por todas as pessoas que estão, Senhor, ao alcance dessa mensagem, Senhor, presencialmente, virtualmente, pelos nossos vizinhos, Senhor, por aqueles, Senhor, que o Senhor quer salvar. O Senhor quer, Deus, que todos se salvem. O Senhor quer que todo ser humano se renda ao Senhor e que hoje, Deus, aqui entre nós também possa ser um dia de rendição. Se há alguém entre nós, Senhor, que chegou aqui, Senhor, sem ter a salvação, Senhor, que possa fazer a sua entrega de vida hoje a Jesus Cristo, que não deixe para depois. Se veio aqui hoje, Senhor, que essa entrega seja feita, Deus, do seu coração para o teu coração. Que haja festa nos céus, e para aqueles que já fizeram essa entrega, mas hoje precisam ser fortalecidos, que sejam fortalecidos na sua fé. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos, que se levantem e andem, porque o tempo é de caminhar, o tempo é de avançar, ouvindo a tua voz, sendo guiados pelos teus sinais, Senhor, sendo guiados, Senhor, pela tua palavra, sendo guiados, Senhor, pelo teu Espírito. Faz a diferença, Senhor,
Faz com que as pessoas, Senhor, vejam em nós a Tua presença. Nós queremos marcar a nossa geração como Noé, nós queremos ser como Davi, naquilo que esses homens fizeram de melhor. Tiveram erros como nós, Senhor. Mas o Senhor nunca erra, Deus. Os Teus planos são perfeitos. E aos Teus planos nós nos submetemos, Senhor, reconhecendo a Sua soberania. Seja, Senhor, o nosso Senhor. Seja, Deus, o nosso Deus. Nós queremos ser Seu povo, em nome de Jesus.